No domingo, o general sênior da Guarda Revolucionária do Irã, Yahya Rahim Safavi, alertou a mídia iraniana que outro conflito com Israel ou os Estados Unidos poderia começar a qualquer momento. Ele, então, militar, que também é conselheiro do Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, afirmou que o país não está em um cessar-fogo, mas está em fase de guerra. Não foi a única declaração que veio da alta cúpula do Irã nesse tom. Hoje, o Irã, por meio do ministro da Defesa, Aziz Nassirzadeh, disse estar preparado para qualquer novo ataque e anunciou o desenvolvimento de mísseis mais potentes do que os usados na recente guerra de 12 dias, então, o conflito em junho com Israel. Ele afirmou que não vai hesitar em usá-los se necessário. Vale a pena acrescentar que também teve coisa contraditória aí. Em outra direção, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, declarou que o país não pode cortar totalmente a cooperação com a Agência Nuclear de Energia Atômica, a agência da ONU, então a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, e que inspetores internacionais devem continuar o seu trabalho conforme o Irã busca reerguer o seu programa nuclear. Isso contraria uma movimentação do parlamento iraniano que aprovou uma lei que exigiria autorização do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã para mais inspeções desde junho, quando terminou aquele conflito. Vale a pena acrescentar que, desde o conflito, os inspetores internacionais não acessaram as instalações nucleares do Irã. Com o fim das ofensivas, tanto Israel e Irã declararam vitória. Vale a pena a gente acrescentar nisso aí que, apesar de não haver uma avaliação da Agência Internacional de Energia Atômica, o que a defesa dos Estados Unidos alega é que as capacidades do Irã nucleares foram obliteradas. Essas são as palavras também que o presidente americano utiliza. Depois da guerra, voltando lá atrás, o premier Benjamin Netanyahu afirmou que Israel removeu duas ameaças existenciais imediatas, uma nuclear e uma balística, e garantiu que o Irã não teria armas nucleares nem capacidade de seguir, contradizendo o que dizem então agora as autoridades iranianas. A gente também teve Netanyahu descrevendo a vitória como uma incursão militar histórica. O Irã também se declarou vitorioso, embora a ofensiva tenha exposto vulnerabilidades críticas de defesa aérea do Irã e tenha exterminado uma grande parte do alto escalão dos comandantes da Guarda Revolucionária e dos cientistas nucleares e atingido as 3 principais instalações nucleares do Irã. A gente tem aqui o anúncio da operação americana em apoio a Israel no combate ao programa nuclear. Isso foi lá atrás, em junho. Vamos conferir o que disse Trump à época para a gente resgatar o histórico. Last night, on President Trump's orders, U.S. Central Command conducted a precision strike in the middle of the night against 3 nuclear facilities in Iran, Fordow, Natanz, and Esfahan, in order to destroy or severely degrade Iran's nuclear program. And as the chairman of the Joint Chiefs will demonstrate, it was an incredible and overwhelming success. Bom, a errata, eu falei que era o Trump, era o ministro da Defesa Pete Hegseth falando. Bom, muito bem. Mas agora, indo para o panorama estratégico maior disso, a gente segue com o seguinte. Israel cita o Irã como apenas uma de 7 frentes no atual conflito no Oriente Médio, e indo de Teherã para Tel Aviv, temos desdobramentos na linha de frente. O mundo aguarda a decisão de Israel sobre aceitar uma trégua já aprovada pelo Hamas, que iria prever, em tese, 60 dias de pausa no conflito, a liberação de 10 reféns vivos, todos os corpos dos mortos e a troca por 150 presos palestinos com prisão perpétua. Em muitos casos, é gente acusada de terrorismo. Agora, a possibilidade desse cessar-fogo, que foi intermediado aí por Catar e Egito na proposta, a possibilidade de que isso progrida parece muito pequena. Menos de 24 horas depois do anúncio sobre a possibilidade desse acordo, Israel divulga agora a convocação de cerca de 60 mil reservistas para a ofensiva na cidade de Gaza. O ministro da Defesa, Israel Katz, aprovou os planos e a maioria deve se apresentar em 2 de setembro, com novas ondas previstas até março de 2026. Tanto Netanyahu quanto os ministros afirmam que a guerra só terminará com a eliminação total do Hamas. O gabinete resiste a aceitar um acordo que não preveja a devolução imediata de todos os reféns vivos. A gente entrou a fundo nisso com as declarações do gabinete, você pode acompanhar o corte do noticiário de ontem aqui no canal. Agora, os sinais de colapso da proposta também vêm do outro lado. Hoje, pelo menos 18 integrantes do Hamas tentaram atacar um acampamento do exército de Israel em Khan Yunis, no sul de Gaza. A gente tem as imagens divulgadas então pelas forças de defesa de Israel. Se acredita que o objetivo do Hamas era sequestrar os soldados, o que também traz um desdobramento interessante. A possibilidade do sequestro de soldados israelenses poderia estender qualquer possibilidade de negociação, poderia colocar um grau a mais de complexidade no conflito. As IDF, as Forças de Defesa de Israel, responderam com um ataque aéreo, além de combate em terra. 10 terroristas envolvidos nessa ofensiva foram mortos e 8 conseguiram fugir para um túnel. 3 soldados israelenses ficaram feridos, um deles gravemente.
O ataque é considerado raro pelo tamanho da célula, mas não foi isolado. No mês passado também houve 12 terroristas do Hamas que tentaram atacar uma estrada logística das Forças de Defesa de Israel na mesma região então de Khan Yunis. E há pouco, as Forças de Defesa de Israel divulgaram um balanço das operações, segundo a postagem, a gente tem aqui os dados. Desde a renovação das ações terrestres, a gente está falando então, desde o final daquele cessar-fogo do início do ano, as tropas israelenses conquistaram um controle operacional de 75% de Gaza. Era estimado que seria por aí, ou entre 75% e 100% até o final de julho, então está mais ou menos de acordo com a estimativa que era prevista pelo gabinete israelense. O relatório aponta que as forças atingiram a infraestrutura do Hamas, degradaram sua cadeia de comando e eliminaram cerca de 2.000 terroristas, incluindo altos comandantes responsáveis envolvidos então no planejamento dos ataques de 7 de outubro. Foram realizados ataques a pelo menos 10.000 alvos terroristas por ar, terra e mar, segundo as Forças de Defesa de Israel, desmantelando depósitos de armas e redes subterrâneas. E, além disso, foi estabelecido o controle dos corredores de segurança Morag e Magen Oz, com 5 divisões das Forças de Defesa operando simultaneamente em Gaza. Agora, se a gente falava da questão de uma guerra em 7 frentes, a gente também precisa passar pelo seguinte enquanto trazemos atualizações do conflito no Oriente Médio. A gente falou de Irã, a gente falou de Gaza, a gente vai agora para a Cisjordânia, território também muito controverso, afinal de contas existe uma nuance muito grande ali quanto a quem detém a soberania sobre o território desde que Israel invadiu em 1967 na Guerra dos 6 Dias. Houve depois uma devolução, mas com assentamentos israelenses permanecendo sob o controle de Tel Aviv. Neste contexto complexo, com muita nuance, Israel deu aprovação final hoje a um projeto de assentamento na Cisjordânia ocupada chamado de E1. Ele prevê a construção de cerca de 3.500 apartamentos perto do assentamento que já existe de Ma'ale Adunim. Esse é um local estratégico porque isso conectaria indiretamente as principais cidades palestinas, que é Ramallah ao norte e Belém ao sul. O trabalho de infraestrutura pode começar nos próximos meses e a construção das casas deve iniciar em cerca de 1 ano. O ministro das Finanças israelense Bezalel Smotrich, ele próprio é um colonizador no sentido dos assentamentos na Cisjordânia e também tido como um dos membros mais radicais quanto aos assentamentos no gabinete de Netanyahu, disse que essa era uma decisão histórica. O outro lado da moeda é que os críticos afirmam que o projeto é controverso porque prejudicaria planos para qualquer futuro Estado palestino que seja territorialmente contíguo, que tenha aí a continuidade territorial e que violaria direito internacional. Houve condenações antes internacionalmente à expansão dos assentamentos israelenses. Nações Unidas e organizações israelenses de direitos humanos alertam que a medida poderia fragmentar ainda mais esse território e dificultar uma solução de 2 estados. Bem, para encerrar as atualizações quanto a Israel, vocês vêm à tarde mudar abaixo de mim. Os Estados Unidos anunciaram hoje sanções a 4 funcionários do TPI, o Tribunal Penal Internacional, em retaliação a investigações sobre supostos crimes de guerra cometidos por cidadãos americanos e israelenses. Isso não é coisa nova, vocês vão lembrar que o TPI tem aí uma novela com o promotor Karim Khan, a gente vai passar pelos detalhes. Agora os Estados Unidos trazem essas sanções à tona. Os sancionados são 2 juízes, uma do Canadá, outro juiz da França e 2 procuradoras adjuntas de Fiji e do Senegal. Essas pessoas atuaram em casos que envolviam os líderes israelenses. Nisso se inclui o premier Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant, que esteve supervisionando as Forças Armadas lá atrás, no início do conflito. Eles têm mandados de prisão que foram emitidos pelo TPI em novembro de 2024. Num comunicado oficial, o tribunal condenou as sanções que vieram dos Estados Unidos, afirmando que atacavam a independência judicial e o direito internacional. Lembrando, 125 países integram o Tribunal Penal Internacional. Isso inclui o Brasil. Os Estados Unidos não são signatários do estatuto. Até quando a gente cobriu o negócio da visita do Putin, muita gente perguntou, mas os Estados Unidos não teriam que prender o Putin? Não, porque eles não são signatários do Tribunal Penal Internacional, então aquilo que valeria para o Brasil, em tese, prender Putin quando poderia vir para o G20 no Rio de Janeiro no passado, não valia para uma visita nos Estados Unidos. Netanyahu elogiou a decisão do governo americano. O premier israelense considerou que era um passo em direção à verdade e justiça e uma medida contra o que ele chamou de uma campanha difamatória e mentirosa contra Israel. Ele também agradeceu o presidente Trump nos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos. Bom, tô repetitivo aí, pessoal, a cabeça essas horas, muita coisa apurada ao longo do dia. Bem, ele agradeceu então Trump, lembrando uma declaração do colega americano. Ele postou o seguinte, uma frase de Trump elogiando ele anteriormente. Vamos conferir a publicação então de Netanyahu. I got them back, worked with your friend Bibi, he's a good man.
He's in there fighting. He's fighting. You know, they're trying to put him in jail on top of everything else. How about that? He's Nuts. He's a war hero because we work together. He's a war hero. I guess I am too. Yep. Nobody cares, but I am too. I mean, I sent those planes. Bom, a gente ouviu então as falas de Trump. Na época das condenações de Netanyahu e Gallant, o procurador-chefe do TPI, o Karim Khan, defendeu os mandados expedidos. Ele disse que Israel não fez esforço real para investigar as alegadas violações que envolviam assassinatos, perseguição e atos de fome contra civis em Gaza. Essa era a alegação do tribunal. O conflito começou, claro, em outubro de 2023, naquele 7 de outubro, depois de milhares de terroristas, mais de 1.000 terroristas, então, invadirem Israel, tomando 1.200 vidas, incluindo bebês, mulheres e idosos, atos de brutalidade que chocaram o mundo. A ofensiva começou na sequência, ainda em outubro de 2023. Muito bem, a gente fica por aí, então fica o registro, a gente aguarda para ver a situação. Vale a pena acrescentar, antes da gente encerrar ainda, que o Karim Khan, esse procurador do Tribunal Penal Internacional, foi acusado antes de parcialidade, ele que vem também de comunidades do sul da Ásia, com tradição religiosa muçulmana, apesar de ser britânico. Então ficava aí uma acusação de que ele poderia estar sendo parcial quando se tratava de Israel, uma coisa que veio do gabinete de Netanyahu também. Fica aí o registro.